Bom dia, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Kelly e a nossa aula hoje é de geometria, certo? Eu peço a gentileza que vocês anotem todos os slides no caderno de geometria, tá bom? Para vocês terem a explicação e as fórmulas para que vocês consigam realizar as atividades do livro, certo? Então vamos lá. Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre áreas e perímetros, né? A área, cada figura plana tem uma fórmula de área, certo? E perímetro, como vocês já haviam visto com a tia Kelly no ano passado, no 6º ano, né? Então, perímetro é a soma da medida de todos os lados, certo? Hoje eu vou estar falando com vocês as áreas, a forma das áreas, das figuras planas e também junto, ao mesmo tempo, eu vou estar falando como calcular o perímetro, certinho? Então, vamos lá. Áreas e perímetros de figuras planas. Confira abaixo as fórmulas, né? Para encontrar a área e o perímetro das figuras planas. A primeira figura que eu coloquei aqui é o triângulo, né? Figura fechada e plana formada por 3 lados, certo? Para calcular a área do triângulo, nós vamos usar a seguinte fórmula. A área do triângulo é a base vezes a altura dividido por 2, certo? A base é a parte de baixo do triângulo. A altura é essa aqui, a altura, certo? E dividido por 2. Então, para calcular a área de um triângulo, eu vou pegar a base, o valor da base que eu tenho, vou multiplicar pelo valor da altura e vou dividir por 2, certo? E para encontrar o perímetro, basta somar a medida dos 3 lados, o lado A, o lado B e o lado C, certo? Então, a área do triângulo é igual a B vezes H dividido por 2. Então, a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2, certinho? Agora, nós vamos para o próximo. Retângulo, figura fechada e plana, formada por 4 lados. 2 deles são congruentes e os outros 2 também, certo? Então, retângulo, para calcular a área do retângulo, eu vou pegar a minha base e vou multiplicar pela minha altura, certo? Então, a área do retângulo é a base vezes a altura. Então, a área do retângulo é igual a B vezes H. A área do retângulo é igual a base vezes altura, certo? Para encontrar o perímetro, basta somar a medida de todos os lados do retângulo, certinho? Próxima figura. Quadrado, figura fechada e plana, formada por 4 lados congruentes. O que eu tô querendo dizer com isso? Que o quadrado possui os 4 lados com medidas iguais. A área do quadrado é L elevado ao quadrado, ou seja, a área do quadrado é um valor de um lado elevado ao quadrado. Por quê? Porque no quadrado, todos os lados são iguais, certo? Então, se eu quero saber qual que é a área de um quadrado de 2 metros, eu vou fazer 2 elevado ao quadrado, certo? Que é 2 vezes 2, que é 4, certinho? Então, a área do quadrado é L ao quadrado ou lado vezes lado, certo? E o perímetro é só somar a medida dos 4 lados, no caso L, 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 né? Normalmente, né, como o quadrado tem todas as medidas iguais, né? Então, se for 1, o perímetro vai ser 4, certinho? Agora, nós vamos para o próximo. Trapézio. É uma figura plana e fechada, que possui 2 lados e bases paralelas, onde uma é maior e a outra é menor, certo? O trapézio, ele tem 2 lados e tem 2 bases paralelas, certo? De baixo é a base maior, a de cima é a base menor. E aqui é a altura. Então, para calcular a área do trapézio, nós vamos falar que a área é igual à base maior
mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Então, a área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, certo? E o perímetro? O perímetro é a medida dos 4 lados, certo? Vamos para a próxima figura. A área do losango. O losango, figura plana e fechada composta de 4 lados. Essa figura apresenta lados e ângulos opostos congruentes e paralelos. Então, vamos lá. Para calcular a área do losango, eu vou falar que é a diagonal maior, no caso, o D, vezes a diagonal menor. E vou dividir por 2, certo? Então, a área do losango é D maiúsculo, ou seja, D maior vezes D menor, né? Quem é o D maior? É a diagonal maior, que é essa aqui. E quem que é o D menor? É a diagonal menor, certo? Então, a área do losango é a diagonal maior vezes a diagonal menor, dividido por 2. E o perímetro é a soma da medida dos 4 lados, certo, meninos? Então, o que eu tinha para dizer para vocês hoje é isso, certo? Na nossa próxima aula de geometria, eu vou estar pedindo para que vocês resolvam as atividades do livro sobre área, certo? Mas na aula de hoje eu só peço mesmo que vocês assistam ela e copiem todos os slides no caderno, certinho? Um bom final de semana para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.